Mas certa ocasião, um professor chegou na sala de aula, pegou uma folha branca, vocês conhecem essa história já, e colocou um pontinho no meio da folha e falou: o que vocês estão vendo? E a classe foi unânime em dizer: estamos vendo um pontinho no meio da folha. Era tudo que tinha lá, era um pontinho no meio da folha. O que vocês estão vendo? Um pontinho no meio da folha. Aí ele perguntou de novo: o que vocês estão vendo? E toda a classe, com mais veemência, respondeu: nós estamos vendo um pontinho no meio da folha. Ele falou: é exatamente assim que funciona muitas vezes. A gente tem uma folha e a gente enxerga o pontinho. Ninguém está enxergando a folha, todo mundo está enxergando só o pontinho no meio da folha. E eu pude ver nos dias, essas últimas 3 semanas que ficamos sem culto, que era uma enfermidade, mas era tanta manifestação do amor, do poder de Deus, dos irmãos, da minha família, que supera qualquer enfermidade. Então, às vezes a gente foca em algo e esquece de ver tudo aquilo que está em volta. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E os anjos do Senhor estiveram acampando conosco ali com toda certeza e nos livrando. A minha esposa falou, a pastora falou, e eu volto a dizer: essa doença não é só física, essa doença é emocional. Porque quando ela chegou, não tinha vacina, não tinha nada disso. Então todo mundo que pegava já ia direto para a UTI, morria a maioria, foi um terror medonho. Então hoje, quando você é diagnosticado lá positivo, já vem essa imagem na mente, né? E a gente esquece que já temos as 3 doses da vacina, já estamos mais tranquilos, temos um Deus que nos guarda, né? Tem a música que a gente fala, né? Eu tenho um Deus que nos guarda. Mas a gente olha o quê? O pontinho preto, né? Tantas maravilhas, família maravilhosa que não me deixou nenhum instante passar necessidade nenhuma, irmãos maravilhosos. Fiz o aniversário nesses dias e os irmãos estiveram presentes, mandando, levando mimos e agrados, né? Até bolo. Sou Diê. E a minha diabetes 190. Né? Então, essa enfermidade, ela mexe um pouco com a emoção, com o emocional da pessoa. A pessoa fica meio preocupada. Mas, se em tudo Deus tem um propósito, vamos ver qual é o propósito de Deus. Porque eu creio que muitas pessoas aqui passaram isso aí, né? Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor e compartilhar, que está em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Você pode abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 5. Gênesis 21, do 5 em diante. Diz assim: Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem desta história muito se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido de Abraão por intermédio da egípcia Agar estava rindo do seu filho. E pediu a Abraão: expulse essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro com o meu filho Isaque. Esta palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão.
Contudo, Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o. Porquanto, por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ela também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco de flecha, e lastimava consigo mesmo: não suporto ver morrer meu filho. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Senhor Jesus, pedimos agora a direção do Teu Espírito Santo para que o Senhor fale conosco através desta palavra. Que nada venha impedir-nos de entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler relata a história de Abraão, um homem de Deus, que em um momento de pressão envia agora Agar e seu filho Ismael ao deserto com apenas um pedaço de pão e uma vasilha com água. Todos conhecem a história. Deus prometeu para Abraão que ele ia ter um filho. A própria Sara chegou e falou assim: olha, tenha um relacionamento com Agar, que é a nossa serva, porque eu já não posso te dar mais filho. E daquele relacionamento nasceu Ismael. Passado um tempo, Sara fica grávida e nasce Isaque. E agora o ciúmes toma conta do coração dela e ela faz com que o seu esposo despeça a sua serva com o seu filho. Não era filho dela, era só filho dele. E agora Agar e Ismael saem rumo ao deserto, esperando a morte chegar. Porque no deserto não tem vida. O deserto é um lugar triste, porque lá não tem plantação, no deserto não tem água, no deserto a temperatura ela é muito alta de dia e muito baixa de noite. Viver no deserto é sinônimo de sofrimento esperando a morte. Excepcionalmente, quando Deus está presente, no caso do povo que foi liberto do Egito, que Deus mandava de dia uma nuvem para amenizar o calor do sol e à noite uma coluna de fogo para aquecer o povo. Mas quando a gente fala que estamos no deserto, estar no deserto é sinônimo de estar completamente desamparado. Estar no deserto é sinônimo de estar triste, é sinônimo de estar cansado, desanimado. Estar no deserto é sinônimo de dor. E eu imagino que era o que Agar estava passando agora no deserto. O recipiente com água, a pouca água que ela tinha levado tinha acabado, o pão tinha acabado, não tinha mais o que fazer. Ela deixa seu filho debaixo de um arbusto, chorando, porque ela não aguentava. A Bíblia diz que seria muito doloroso para ela ver seu filho morrer. E não só para ela, como para cada um de nós, ver um filho morrer de fome e de sede. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições que a gente pode aprender no deserto. Por quê?
Todos nós passamos por deserto. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos de dor. Todos nós passamos por momentos de tristeza. Todos nós passamos por momentos de angústia. Todos nós passamos por momentos de desânimo. Teve um dia, nesse pequeno deserto que passamos, que até a minha cabeça ficou meio atrapalhada, não funcionava direito. Fiquei meio... Até agora, né? Estava ali no gabinete, chegou um carro cinza. Eu falei, de quem que é aquele carro amarelo? Mas todo mundo passa, irmãos. Quem não passa? Às vezes seu deserto é financeiro, às vezes é emocional, às vezes é físico, às vezes é conjugal, às vezes é familiar, às vezes até eclesiásticos. Na igreja você passa por momentos de dificuldade. Mas por quê? Se Deus permite todas as coisas na nossa vida, se Ele permite um deserto, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Se Ele permitiu que essa doença me pegasse e deixasse eu lá em casa preso, eu louvo a Deus que eu não moro dentro de um apartamento muito pequeno. Porque quem mora num apartamento pequeno deve ser triste, né? A minha casa tem uma varanda em volta, eu podia sentar na varanda, ficar tomando um ar fresco, olhando o céu, olhando a chuva. Graças a Deus. Mas por quê? Porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Porque Ele permitiu que Agar e seu filho Ismael fosse para o deserto. Porque Ele permitiu que isso acontecesse se eles estavam tão bem, se eles viviam tão bem até não ter filhos, e agora que cada uma tinha um filho, gerou aqueles filmes e foi isso. Primeira coisa, Deus quer nos ensinar. E muitas vezes, irmãos, Deus tenta nos ensinar, mas nós somos filhos rebeldes que não queremos ouvir a voz de Deus. Você já passou por essa experiência? Você que é pai, e muitas vezes você tenta ensinar o filho e ele faz exatamente o contrário e não faz aquilo que você fala para fazer? Ou você que é jovem, quantas vezes seu pai já falou para você, chama e fala, filho, este chão que você pisou, eu já pisei e sei que não vai dar certo, não vai por ele. E o filho, na hora, por respeito ao pai, até fala, tá certo pai, você tem razão, mas ele vai naquele caminho. É verdade ou não é, irmãos? É mais ou menos assim ou não é? E Deus muitas vezes tenta nos falar, Deus tenta nos ensinar, mas muitas vezes parece que nós temos dificuldade de aprender aquilo que Ele nos ensina. Então, às vezes Ele pega e manda a gente para o deserto, né? Vem cá, fica 15 dias em casa, sem contato com ninguém, que nós vamos conversar. Vem cá. Então às vezes a gente não entende o porquê o deserto. Às vezes Deus quer falar e a gente não entende. Segunda coisa que o deserto nos ensina, que muitas coisas não dependem do homem, mas depende de Deus, porque quem está no controle é Ele. Deus está no controle, irmãos, é Ele que sabe. Mas e se eu morrer? Gente, é Ele que tem a chave da vida e a chave da morte, é Ele que dá e tira a vida, é Ele que controla. Tem gente que quer se matar e pula do 10º andar, se quebra inteiro e não morre, não é a hora, vai sofrer. E tem gente que tropeça, bate a cabeça na guia e morre, do nada, um tropeção à toa, chegou a hora. Então nós temos que entender, irmãos, que a circunstância não depende de nós, depende de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. A nossa expectativa tem que estar em Deus. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa dependência é de Deus. A igreja ficou fechada 3 semanas. Deu uma tristeza no meu coração. Por quê?
por que a igreja ficou fechada 3 semanas? Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Mas a terceira coisa de lição que eu tirei aqui, é que tem hora que é preciso a gente tomar decisões. O deserto é um lugar onde muitas vezes nós somos pressionados a tomar decisões. E as decisões são importantes. E muitas vezes nós não tomamos as decisões se não somos pressionados. É verdade ou não é? Tem hora que você precisa de uma pressão, tem hora que você precisa de um aperto. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está orientando, a gente está com a cabeça dura, a gente não parece que não quer entender ou não quer obedecer. Então às vezes Deus, para que a gente tome uma decisão, Ele precisa dar um aperto. Então Ele pega e permite que a gente vai para o deserto. Porque quando você chega lá no deserto, você é um pontinho preto no meio de uma folha branca. Um pontinho lá no meio. O que eu vou fazer aqui? Não tem solução. Não tem. O que ela ia fazer? Se não fosse Deus, o que Agar poderia fazer ali? Nada. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, se não for Deus, o que a gente pode fazer? Nada. Nós estamos acompanhando a vida do Alessandro, que está lutando com todas as forças, ajuda dos irmãos, orações, intercessões. Hoje o que ele pode fazer? Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Agora, o deserto também nos ensina, irmãos, muitas vezes, a buscar um incentivo em algo que é importante para nós. Você tem que se motivar olhando em algo que é importante para você. Agar estava lá e ela tentava se motivar olhando para o seu filho, que era tudo para ela ali. Irmãos, o que nós estamos colocando como importante, em qual nós podemos buscar um incentivo na nossa vida? O que é importante para você? Para ela ali no deserto, era o filho dela, era o Ismael. Para você na sua vida, o que é importante? Qual é a sua lista de prioridades? Eu confesso que depois de 3 semanas com a igreja fechada, eu pensei assim, o povo deve estar morrendo de saudade, né? Eu pensei no meu coração, mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? Aí, não acredita na Bíblia, gera expectativa errada. Então, irmãos, nós temos que ter uma lista de prioridades para que possamos nos incentivar a viver. E Agar olhava ali para o seu filho, e tudo que ela queria era ver o seu filho bem. Outra coisa que o deserto nos ensina é contar com Deus quando as forças se acabam. E de repente ela não tinha mais força, ele não tinha mais força. Estava agora no deserto, sem comer e sem beber. Quando tudo desmorona, só existe uma coisa em quem se apegar: é Deus. É Deus. Porque Deus está lá, com os seus olhos voltados sobre a terra. E Ele, nós não estamos no Big Brother, mas é 24 horas por dia, Deus está olhando por nós. E Ele sabe de tudo, de tudo, de tudo. Amém? Outra lição que o deserto nos ensina: enfrentar o medo que o deserto traz. No meio do deserto tem animais peçonhentos, aranhas, escorpiões e serpentes, que vivem debaixo da areia ali. De repente, imagina de noite, Agar e Ismael tentando dormir agora com fome,
sabendo que a qualquer momento poderia aparecer um animal desse e picar. Olha que problema. Eu quero dizer uma coisa: quando a gente começa a valorizar o medo, a gente começa a alimentar a nossa vontade de desistir. Quando você fica com medo, você começa a voltar para trás. O medo realmente é algo pernicioso na vida do ser humano. Não podemos ter medo. A Bíblia diz que Deus não deu espírito de temor para nós, não, mas de ousadia. Medo de nada, eu não posso ter medo de nada. Ah, mas uma enfermidade, não tenho medo, porque eu sei que isso aí é a vontade de Deus, permitiu para me ensinar alguma coisa. Não podemos ter medo, irmãos. Hoje em dia tem gente que não sai de casa de jeito nenhum. Não digo que você tem que subestimar, você tem que tomar as devidas precauções, os cuidados, a higiene necessária, não ficar próximo das pessoas sem máscara, né? Tem que tomar as devidas precauções, porque o Omicron está aí. E hoje eu vi uma que já tem um outro. Não é mais o Omicron todo mundo já pegou. Agora está chegando um outro aí, como é que é o nome? Também não lembro. Mas já tem um outro aí. PA? BA.2, é BA. O novo vírus está vindo aí, é a BA. BA.2, já está vindo mais um aí, irmãos. Mas vão ter medo? Não vou, irmãos, porque Deus está comigo. Deus é a nossa segurança. Não podemos ter medo, não vou deixar de fazer as coisas. Não vou. Não vou deixar de amar e adorar ao meu Senhor que cuida de mim. Ele é o dono da vida, de jeito nenhum. Nós temos que enfrentar o medo, de qualquer forma. Nós temos que enfrentar a situação. Agar, quando viu que o menino chorava, é realmente uma criança com fome, com sede, imagina o berreiro. Quem tem filho pequeno aí sabe como é que é o esquema, né? Fica sem dar comida para ele, você vai ver só o berreiro que ele faz. Não tem jeito. E a única coisa que acalma é dar um pão para ela, aí ela sossega. Pode até estar meio de ontem, está mandando, mas se não, é aquele choro. Então ela precisou levantar e tomar uma atitude. Tem horas que a gente tem que tomar uma atitude, irmãos. A gente tem que se esforçar. Não podemos esquecer, Deus está conosco. Se Deus é o nosso guia e nós estamos dentro da vontade de Deus, pode ir firme que você não vai errar de jeito nenhum. E para encerrar, a unidade da família. Agar também já estava desfalecida, sem forças nenhuma. Ismael estava chorando, esgoelando, se desfalecendo também. E humanamente falando, a única coisa que podia esperar os dois era morrer. Morrer. A única coisa. Não tinha mais o que fazer. Quando os médicos dizem, não tem mais nada o que fazer. Eu lembro, minha sobrinha Natália está aqui. Eu lembro que quando ela era pequena, foi acometida de uma doença em que os médicos disseram, ela deu testemunho no Dia das Mulheres aqui, não tem mais o que fazer. Quando o homem fala que não tem, Deus fala tem. Deus fala tem. Então, você que porventura esteja passando por um deserto, saiba de uma coisa. Mesmo que o mundo diga, não tem solução, Deus diz, tem uma solução. Deus diz, tem uma solução. E qual é a solução? Continuando o versículo lá, de Gênesis, capítulo 21, eu parei no 16, agora eu vou continuar no 17. Deus, está no 17 lá, ouviu os gritos do menino, é isso mesmo. Ele estava chorando e gritando.
E Deus ouviu os gritos do menino. E lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Imagina você no deserto, irmãos, vendo seu filho morrer, você desfalecido sem forças, de repente você ouve a voz do céu dizendo, por que te afliges? Por quê? Por quê? Porque eu estou morrendo. Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixastes. Ergue-te, pois, levanta o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o seu odre e deu para Ismael beber. E Deus esteve com o menino, e ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. E viveu no deserto de Parã, e a sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Irmãos, tem uma música, eu acho que é da Elaine de Jesus, se não me falha a memória, que fala que a lágrima é uma frase que só Deus pode interpretar. Se você ler lá no versículo 16, diz que ele estava chorando, o menino estava chorando, mas Deus entendeu aquele choro, e falou assim, que Deus ouviu o clamor do filho. Imagina o que estava passando no coração daquele menino, enquanto ele chorava. Eu não quero morrer, eu quero comer, eu quero beber, eu sou muito jovenzinho ainda para morrer. Ele não estava falando nada disso, mas no coração dele devia estar passando isso. E quando Deus ouviu o clamor e o choro daquela criança, imediatamente Deus mandou um anjo lá e falou assim, olha, está vendo ali, tem uma fonte. Provavelmente nem existia aquela fonte, senão ela já teria visto. Deus fez nascer uma fonte. Se Deus fez nascer água da pedra no deserto lá, né? Quando Moisés libertou o povo de Israel, não poderia fazer surgir uma fonte? E eles foram lá e beberam, e se alimentaram, e se fortaleceram. Cresceu e se tornou pai de uma grande nação. Para quem não sabe, Ismael é o pai dos árabes. E da descendência dos árabes veio a família Moisés, que é o pastor Fued, pastor Carlos, pastor Zé Luiz, que nos trouxe essa mensagem maravilhosa. Olha que bênção. Se não tivesse Ismael lá, não teria os nossos pastores aqui hoje. A sinceridade do seu coração move o coração de Deus. Não é o muito falar, mas é a verdade do seu coração. Toda a situação daquele deserto, daquela dificuldade, daquela situação difícil, foi transformada a partir do sentimento puro, verdadeiro, de uma criança chorando. Deus olhou e não resistiu. Deus não resistiu. Ele viu a criança chorando, ele se moveu de íntima compaixão, imediatamente ele chamou o anjo e falou, vai lá e encoraja eles, fala que eu estou aqui e não vou deixar eles morrerem. Não sei, talvez você esteja passando por um deserto hoje, eu não sei qual é o seu deserto, mas é a sinceridade do teu coração que vai mover o coração de Deus, e Ele vai dar ordem aos anjos a teu respeito para te abençoar. O problema de Agar era sede, eles estavam com a boca seca, rachada de sede, e Deus colocou ali do ladinho uma fonte de águas, água fresca, gostosa. O problema deles naquele momento era a água, e Deus resolveu. Eu não sei qual é o seu problema, Deus vai resolver. Eu garanto que Deus resolve, se você realmente tiver um coração puro de uma criança, sincero de uma criança, e a sua oração for uma oração que toque o coração de Deus. Não é aquela oração, como é que fala?
mecânica ou aquela oração, como é que fala assim? Como é que é? Rebocada? Rebuscada, eloquente, né? Senhor, tu sabes o deserto. Claro que ele sabe. Você acha que ele não sabe o deserto que está passando? Você acha que ele não sabe a dificuldade que o menino estava passando lá? Ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas. E às vezes nessa oração ele estava lá bobinho. Eu coloquei você nessa enroscada aí para ver se você aprende. Mas é a sinceridade, é a pureza do seu coração. É aquela lágrima que desce do olho, que é uma frase que só Deus pode interpretar. Quando Deus viu Ismael chorando, Deus já entendeu tudo. Já chamou o anjo e falou: anjo, vai lá, resolve isso aí para mim. Porque eu já providenciei uma fonte do ladinho deles lá. Eles estão com tanta sede que eles não estão nem vendo. Vai lá, mostra para eles. Aí o anjo falou: olha ali, olha, tem uma fonte. Aqui, ó, uma fonte. E eles foram lá e se saciaram. Cresceu, se tornou um grande homem, casou e se tornou pai de uma grande nação. É isso que Deus tem para cada um de nós. Não morra no deserto, mas tenha um coração sensível. No deserto, todos passam e Deus permite, porque Ele tem propósitos nisso, né? Nós passamos por um deserto bem pequenininho, né? Bem tranquilo, até que o nosso deserto foi bacaninha. Perto do que Agar passou com Ismael aqui, né? Mas mesmo assim, irmãos, eu sou o tipo do cara que difícil de me emocionar. Eu não choro com facilidade, mas teve uns dias que eu chorei o dia inteiro. Não sei de onde que apareceu tanta lágrima, não sei, mas tudo era motivo para eu ficar chorando, irmão. Não aguentava, tudo. Qualquer coisa. O cachorro vinha na minha direção, eu já chorava. Cachorro. Tudo. Fiquei, sabe? E às vezes Deus quer tratar a gente em áreas que a gente é falho, né? Às vezes Deus permite o deserto para poder proporcionar uma fonte maravilhosa para nós. Talvez você esteja passando por esse deserto, você que chegou aqui, você que está participando pela internet. Tenha o coração sensível de uma criança. Se rasgue na presença do Senhor, porque Deus sabe da sua dificuldade, Deus sabe dos seus problemas com detalhes, né? E Ele está doidinho para te abençoar. Amém? Você entendeu a mensagem? Fique em pé, nós vamos orar para terminar. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração por esta palavra que falaste aos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. E muitas vezes o Senhor permite nos passar por o deserto, porque o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. E se porventura, meu Deus, temos sido coração duro, de pedra, não ouvindo a Tua voz, os Teus ensinamentos, quebra, Senhor, este coração. Tira, Senhor, conforme diz o profeta, coloque um coração sensível, Senhor, no nosso peito, para que nós possamos sentir a Tua presença, para que nós possamos realmente ter essa intimidade, esse contato contigo. Se porventura existem pessoas no nosso meio, aqui presente ou pela internet, que estão passando por momentos de dificuldades, por um deserto, que nós possamos ter um coração sensível, que nós possamos realmente, um coração que chore na Tua presença, para que o Senhor possa vir com a solução em nossa direção. Muito obrigado, meu Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de retornar à Tua casa, estar aqui mais uma vez,
fazendo aquilo que o Senhor nos chamou, que é de ministrar a Tua palavra. Muito obrigado por esse culto abençoado e maravilhoso, que nós possamos realmente aprender esta lição com Agar e Ismael e ter o milagre que eles receberam, nós também possamos ter nas nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor.